Flávio Serafini, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputado Luiz Paulo. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj. Presidente, hoje eu venho aqui ao plenário fazer uso da palavra sobre alguns temas que eu acho importante partilhar com os demais deputados e que quem está nos acompanhando também tenha ciência. Em primeiro lugar, eu quero me solidarizar, aproveitando que o deputado Luiz Paulo citou aqui uma frase conhecida, né, como parte aí da Revolução Mexicana, eu quero me solidarizar com o acampamento Emiliano Zapata, um acampamento que reúne cerca de 40 famílias em São Pedro da Aldeia, 40 famílias de trabalhadores rurais que querem ter acesso à terra, que ocuparam uma área que o governo federal publicou um decreto destinando como área para a reforma agrária, mas que desde 2017 esse acampamento tem sofrido ataques de grileiros, de pistoleiros, e o governo não tem dado agilidade na finalização do processo para que aquela área seja destinada e seja transformada num assentamento rural, onde esses trabalhadores possam viver do seu próprio trabalho, produzir alimentos, contribuir com a alimentação saudável no Rio de Janeiro e produzir seu sustento com a sua própria força de trabalho. A gente já tinha tido, no mês de julho desse ano, uma ação de pistoleiros lá na região, onde invadiram um acampamento, botaram fogo na casa de vários agricultores, queimaram cercas, queimaram animais. Isso levou a um esvaziamento, inclusive, do próprio acampamento, assassinaram uma das lideranças de trabalhadores locais. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal começaram a investigar o caso. A Defensoria Pública da União tem acompanhado as famílias, mas, mesmo com tudo isso, na última segunda-feira, a área voltou a ser invadida por pistoleiros, por grupos estranhos, voltaram a ameaçar os agricultores, voltaram a provocar incêndios e querer, inclusive, culpabilizar esses trabalhadores que lutam pelo direito à terra. Não dá para a gente aceitar que tenha fome, que tenha gente querendo trabalhar, que tenha terra improdutiva, já considerada como terra destinada à reforma agrária pela União, já há muitos anos, e que não se promova a reforma agrária para dar condições desses trabalhadores produzirem, viverem do seu próprio trabalho e ajudarem a sociedade do Rio de Janeiro. A gente vive um momento muito grave de uma crise social e é muito importante que a população se organize para lutar pelos seus direitos. A gente não quer que a saída da crise seja o aumento da violência. A gente quer que a saída da crise seja a organização da população para lutar pelos seus direitos, para que seja gerado mais emprego, para que seja gerado mais trabalho, para que a gente tenha, de fato, um caminho de desenvolvimento econômico e social no estado do Rio de Janeiro. Para isso, é fundamental que as autoridades se posicionem de forma firme contra a pistolagem, contra aqueles que não aceitam que a terra seja repartida pelo próprio governo, garantindo os direitos aos seus proprietários que não cumprem a função da terra, garantindo desapropriação, garantindo, porque a grilagem não permite que a terra seja repartida. Então, a nossa solidariedade a todos os trabalhadores do acampamento Emiliano Zapata. A nossa equipe já esteve lá no acampamento, acompanhando, estamos em contato com as famílias, ajudando na resistência para que, de fato, aquela área seja destinada à reforma agrária e a gente consiga garantir direito ao trabalho para essas famílias e o fortalecimento da agricultura familiar no estado do Rio de Janeiro. Então, a minha primeira fala é para lamentar a grilagem, o banditismo, repudiar a ação dessas figuras e cobrar das autoridades uma ação firme para não permitir que essas figuras atentem contra a vida e atentem contra o direito da população trabalhadora. Segundo lugar, senhor presidente, eu venho aqui falar sobre um episódio que está acontecendo aqui em Niterói que é muito grave. Aqui em Niterói, a gente teve nos últimos anos uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado
através do programa Niterói Presente, que levou a uma diminuição das manchas criminais nas áreas mais centrais da cidade, especialmente na Zona Sul, mas não só, mas que, por outro lado, acabou possibilitando um incremento das ações policiais em favela, levando em que em Niterói, no ano passado, 60% das mortes violentas ocorridas na cidade acontecessem em decorrência da ação policial. Presidente, eu não conheço nenhum outro lugar no mundo em que, durante um ano, você tenha contabilizados mais mortes violentas provocadas pela ação policial do que mortes violentas provocadas por toda a criminalidade, todo tipo de assassinato que tenha ocorrido nessa localidade. Isso aconteceu em Niterói no ano passado. 60% das mortes violentas foram mortes ocasionadas em decorrência da ação policial. Foram pessoas mortas durante operações policiais. Isso é muito grave. A gente vem lutando para que isso seja modificado. Mas, surpreendentemente agora, há poucos dias atrás, a Prefeitura de Niterói procurou a Polícia Militar do Rio de Janeiro e solicitou que fosse feita uma ocupação em uma favela aqui da cidade, na comunidade do Viradouro. Isso em meio a um cenário de pandemia, onde o Supremo justamente soltou uma decisão de que as operações policiais podem ocorrer desde que haja absoluta necessidade e excepcionalidade, porque a gente estava vendo, inclusive no início desse ano, que mesmo com os índices de mortes caindo, a gente ainda tinha um número de mortes provocadas pelas ações policiais excessivamente altos, levando inclusive à morte de pessoas que estavam em ações de solidariedade nas favelas, pessoas que estavam nas suas casas. E agora a gente tem recebido dos moradores da comunidade do Viradouro uma série de relatos de denúncias de invasão de casas, de agressão física, de esculacho aos moradores, o que é absolutamente inaceitável. É inaceitável que as pessoas tenham que ficar em casa, tenham que ficar nas suas comunidades em decorrência de uma situação pandêmica que a gente vive e estejam sofrendo violência do Estado nessa situação. Não dá para entender como que a Prefeitura de Niterói tem naturalizado essas ações junto com o governo do Estado, que tem ampliado a violência policial na cidade de Niterói. A gente já encaminhou uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público Federal, colocando que está havendo uma violação dessa determinação nessa cidade em que, no ano passado, a gente viu esse triste número de 60% das mortes violentas serem em decorrência da ação policial. E aí, senhor presidente, é importante dizer, 88% dos mortos nas ações policiais foram jovens negros. Isso é um número absolutamente que fala muito sobre a desigualdade na nossa cidade, sobre o racismo institucionalizado e como a gente vê que essas ações acabam vitimando os jovens negros e pobres da periferia. É inaceitável, a gente não convive com uma violência do Estado nesse patamar, achando que isso é condizente com o Estado democrático de direito. Não é, não é. Evidentemente, tem que ter estratégias de combate ao crime, especialmente ao crime armado, tem que ter estratégias que combatam o tráfico de armas, que combatam o domínio de territórios por esses grupos armados, da venda da droga do varejo, mas tem que ser feito com inteligência, tem que ser feito com planejamento, não pode ser feito ampliando a violência como a gente tem assistido no estado do Rio de Janeiro e especialmente na cidade de Niterói. Então, a gente está cobrando das autoridades respostas. Não queremos que a gente volte a ver crescer o número de mortes na cidade em decorrentes de ações policiais marcadas pela violência. Se a gente chegar a um patamar onde a maior parte das mortes provocadas na cidade são decorrentes da ação policial, é óbvio que é necessário se discutir que tem que mudar essa política de segurança porque ela não está dando certo. Não está diminuindo a letalidade, está aumentando a letalidade na nossa cidade, obviamente. Então, eu quero também aqui registrar a minha indignação, o meu repúdio a esse estímulo que
que a Prefeitura de Niterói está dando para que mais ações policiais estejam acontecendo na cidade, num momento onde a gente começava a assistir à redução do número de mortes, justamente em decorrência da redução do número de operações policiais que provocam tiroteios e que provocam mais mortes de inocentes. Então, senhor presidente, eu concluo, destacando isso. Na cidade de Niterói, 60% das mortes foram provocadas por ações policiais. E 88% dos mortos eram jovens negros. Não dá para continuar convivendo com esse racismo institucionalizado, com esse extermínio da população pobre. A gente quer uma política de segurança, sim, que promova a vida, que atue no sentido de prevenir as mortes e não de promover tiroteios que acabem terminando em mortes. Concedo agora